A sua história com o dinheiro é que determina o seu sucesso ou não. Isso é verdade? Isso é mentira? O que a gente pode entender com essa questão de você lidar com o dinheiro, você saber ter habilidades, porque algumas pessoas da mesma família têm oportunidades, ou não, estudam ou não, e elas vão adiante, elas conseguem prosperar na vida. A minha história com o dinheiro vem de uma época bastante escassa. Gravar esse vídeo não é assim tão fácil, porque faz a gente recordar de memórias, faz a gente ir atrás na nossa história de momentos que não foram assim tão agradáveis. Mas eu acredito que todos os momentos que a gente passa fazem parte da nossa constituição de evolução, de melhoria contínua, desde que a gente utilize principalmente as dores e os insucessos como lições para que a gente possa alcançar novos resultados mais prósperos, mais satisfatórios, mais concretos. E com relação ao dinheiro, que é algo material, de que todos nós precisamos, que afinal de contas, por mais espiritualizado que você é um ser material. A sua carne é matéria e ela necessita de recursos, de cuidados, que hoje em dia nós temos o dinheiro, que vem com essa contribuição. Então, o dinheiro nada mais é do que uma energia material que é de suma importância no dia a dia de todos nós. Por isso que eu gosto de tratar desse assunto, porque durante todos esses anos que eu tenho de profissão, é muita confusão por conta do dinheiro. E aquilo que poderia ser mais leve, mais tranquilo, se torna tudo tão sofrido, tão cheio de complicações que envolvem famílias, que envolvem carreiras, que envolvem negócios. E isso me deixa cada dia mais indignada. Então, através dessa indignação, procurei estudar muito a respeito do assunto, ainda continuo estudando, porque o conhecimento ele nunca para. Toda vez que você depara com uma nova pesquisa, você se apaixona mais, ou então, muitas vezes, algo também deixa de fazer sentido para você, você consegue observar outros pontos de vista de outras pessoas, inclusive, e que agregam muito. Por isso que a abertura da consciência, a abertura ao novo, e também se colocar no lugar de outra pessoa é fundamental para que a gente também possa constituir o nosso próprio pensamento, a nossa própria opinião, e a partir daí modelar uma vida mais satisfatória, uma jornada material mais incrível. Desde cedo, desde criança, eu sempre ouvi que dinheiro é uma coisa muito difícil. Associada a esse nível de pobreza que eu vivi, ainda associava a outra parte de crenças religiosas, onde dizia que quem sofre, quem é pobre, quem é humilde, que são pessoas que vão evoluir para o céu, para um nível espiritual elevado. Isso mexe muito com as nossas crenças interiores. Então, são dois fatores que, quando se unem, eles realmente te estagnam numa posição que você não consegue dar um próximo passo. Pobreza, principalmente na infância, e incutir ali algumas ideias, a maioria das vezes não são suas, principalmente quando você é criança. Muitas coisas foram ditas para você no intuito de querer o seu bem, simplesmente assim. Aquelas pessoas que nos orientam são, na maioria, com boas intenções. Intenções que você não seja uma pessoa que faça tudo por dinheiro, no sentido maligno, falando assim, né? Vocês devem me entender como se fosse uma coisa errada. Então, quem fala para você que dinheiro é sujo, que as pessoas ricas, elas não são boas, de certa forma, é porque ela também foi criada dessa forma, essas informações foram passadas, porque, de fato, houveram pessoas que têm dinheiro, que têm condições, que não foram pessoas exemplares. Isso é fato. Mas isso também não quer dizer que as pessoas pobres, humildes, também não tenham pessoas desonestas, pessoas que não fazem mal para as outras pessoas. Isso também não é verdade. Então, nada daquilo que a gente radicaliza e que a gente agrupa ali no mesmo grupo de todo mundo junto, por uma característica que ela tem, por exemplo, ter dinheiro, ela vai ficar no mesmo grupo das pessoas desonestas. Isso não é verdade.
Então a mudança de visão que você tem a partir do momento que você começa a se indagar, se perguntar se tudo aquilo que foi dito para você até hoje realmente faz sentido, de onde saíram essas informações, com que intenção elas foram criadas. A partir desse momento você começa a entender que a sociedade ela se organizou de tal forma que mantém as pessoas sob controle ao máximo, ao nível máximo possível. E muitas vezes esse nível é para baixo, mantém as pessoas numa classe econômica mais baixa, numa escolaridade mais baixa e, obviamente, também num nível de resistência mais baixa. As consequências desse fato, dessa limitação, é realmente de ficar estagnado, de ficar frustrado, insatisfeito e também revoltado, mesmo que seja em silêncio, começa a ficar uma pessoa reclamona, reclama de tudo, reclama da vida, reclama do trabalho, que é uma coisa tão sagrada, mas que devido à mentalidade que fazem do trabalho como se fosse uma exploração de quem tem dinheiro para aquele que não tem muito feito essa lógica, tem muito saído essa lógica hoje em dia nos comentários das redes sociais, nas publicações. Tudo isso leva a um grande engano e uma limitação das potências do ser humano, que seria a contribuição que cada um tem especial como ser único que é, nos negócios, na educação, na tecnologia, no cuidado com os seres humanos, com os animais, com a natureza, todos nós, de um jeito muito particular, porque embora sejamos todos humanos, nós temos características muito peculiares, íntimas de cada um. É como se cada um tivesse um tempero a acrescentar nesse banquete da vida. Então, como criança pobre e educada de uma certa forma, onde ser visto como pobre era algo a ter orgulho, e buscar o contrário feria de alguma forma essas regras já impostas, isso me impediu muitos anos de mesmo estar avançando a cada dia, eu nunca parei de estudar, eu fui uma das poucas pessoas da minha família que conseguiu ir um pouco mais adiante nos estudos. Eu mesmo assim, eu senti que algo ainda me prendia, como se fosse algumas correntes que estivessem me prendendo e eu não sabia aonde que era o início dessas correntes, aonde que elas estavam presas ali na ponta inicial, mas eu sabia da ponta que estava em mim, que estava sobre os meus ombros, que estava nas minhas mãos, nos meus braços. Essas eu sentia constante, porque o que eu sentia é que eu dava um passo para frente, mas logo eu dava 5 passos para trás. Principalmente pelo ponto de vista que eu tinha também a respeito do vitimismo. Porque quando você é uma criança criada nesse instinto de escassez, de pouca coisa, pouca materialidade, você não conhece quando, você não reconhece, na verdade, quando as coisas começam a dar muito certo. Você duvida. É uma questão que muita gente chama de merecimento. Você duvida desse merecimento, mesmo fazendo de tudo para que ele aconteça. Então é um movimento contrário. Isso gera um desequilíbrio, obviamente, na sua visão de mundo, no seu sentimento, na conclusão dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque fica tudo parcial. Essa é que é a grande verdade. Mas o que fazer para que esse problema, que essa visão seja dissipada? O autoconhecimento é a resposta. É uma pena que quando buscamos o autoconhecimento, é porque já chegou um momento muito crítico das nossas vidas. É porque o sofrimento é tão grande, a corrente está apertando tanto. Você começa a fazer as suas primeiras perguntas que mudam tudo. Porque as perguntas bem feitas são mais importantes do que meras respostas. Porque as respostas vêm de pontos de vistas de outro e não de você. As suas respostas, quando são automáticas, ou seja, você não gasta nem um segundo para refletir, elas vêm rapidamente na sua mente como um flash. Um estudo aprofundado de psicologia, a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, fala que esses pensamentos automáticos geralmente levam a emoções erradas que provocam também ações, reações também erradas.
O julgamento, quando alguém olha pra a gente já pensa assim, ah, aquela pessoa tá me olhando torto. Então isso é tão rápido, leva a gente a uma expressão corporal definitiva de repulsa daquela pessoa, e por aí vai. Então é um pensamento que gera uma emoção e que leva a uma reação, muitas vezes enganosa. E isso acontece demais na vida financeira. Isso leva a pessoa a deixar de enxergar oportunidades incríveis, ou mesmo de se afastar delas, de não se permitir que elas façam parte da vida da pessoa, da carreira da pessoa. O autoconhecimento, como chave mestra desse despertar, é com certeza o ponto de largada. Observe a si mesmo, os seus comportamentos, as suas falas, o seu vitimismo, a sua reclamação do dia a dia. Do que você reclama? O que você repara? As pessoas que você observa. Tudo isso tem muito a ver com aquilo que você tem implantado na sua mente de uma forma tão concreta que pode estar obstruindo você de se tornar uma pessoa incrível, dos seus sonhos, aquilo que você gostaria de ser. Se é que você ainda tem sonhos, porque muitas vezes esses pensamentos automáticos e limitantes, principalmente sobre o dinheiro, eles fazem com que você nem sonhe mais. Você pensa, para que eu vou ter um carro se eu não tenho carteira de motorista? Para que eu vou tirar a carteira? Dá trabalho, é caro. Outro momento você pode pensar, para que eu vou estudar? Estudar para quê? Estudar dá trabalho. E por aí vai. Até mesmo o próprio trabalho. Por que eu vou pedir demissão desse serviço que, vamos dizer, entre aspas, eu não gosto? Para que eu vou pedir para me ter que sair e procurar outro serviço em outra empresa que vai me explorar? Esse é o pensamento que você pode estar tendo e que vai estar te impedindo de buscar novas oportunidades. Quando isso acontece nos negócios, geralmente uma pessoa está numa carreira, num ramo comercial, vamos supor de uma pessoa que já tem uma empresa aberta, ela está ali, mas ela não está se sentindo concretamente realizada ali dentro. Mas ela acha muito difícil ter que se mover, sair do lugar. Ela acha que não sabe fazer outra coisa. Ela acha que não pode ir além. Isso é uma limitação que é você mesmo que está se impondo. E não é outra pessoa, é você mesmo. O pior julgamento é o seu. A pessoa que mais pode te prejudicar não é o seu concorrente, não é o seu colega de trabalho, é você. Embora eu tenha crescido num ambiente limitado de coisas materiais, a minha casa, quando eu era criança, inicialmente ela tinha só 2 cômodos, era cozinha e quarto. Depois, com o passar dos anos, foi fazendo mais um, depois mais outro. Por fim, quando eu tinha 19 anos, a minha casa estava completa, inclusive com banheiro, que até os 19 anos eu não tive banheiro dentro de casa. A gente utilizava o banheiro da casa dos meus avós, porque a gente morava no fundo. Ou seja, a minha família, ela nunca teve uma casa própria, coisa que hoje eu já tenho não apenas uma, mas mais de uma. Então, o que me fez seguir adiante, apesar de sempre ter uma dúvida do que eu iria encontrar adiante, foi nunca desistir. Embora essas correntes sempre fiquem puxando a gente e sentimos que estamos avançando pouco, mas o importante é sentir que está saindo do lugar. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu comi pão francês com manteiga, eu já tinha 8 anos de idade. Não era uma coisa normal para mim tomar café como é hoje para tanta gente. Eu sei que tem muita gente que ainda não tem essas condições, que tem até menos do que eu tive na infância, porque a diversidade econômica no Brasil é muito grande. Nós sabemos que tem pessoas que têm até escassez de alimento hoje, na atualidade. Mas, do ponto de vista da minha história, eu reconheço que daquele pouco eu ainda consegui construir muita coisa na minha vida, pela perseverança, pela força, pela dedicação aos estudos, principalmente, pela dedicação também da minha família, que me ajudou da forma que eles puderam. Mesmo quando os seus pais
de certa forma, por amor, tentam te proteger, tentam te passar os conceitos que eles têm da vida e que não trazem, de um ponto de vista inicial, vantagem, porque o normal é que você fique também igual aos seus pais. Isso é da antropologia, é uma lei de permanência, que você fica no mesmo estágio que seus pais. Não é por maldade, apesar dos pais sempre quererem o melhor para os seus filhos. Mas é uma coisa que é normal de acontecer. Eles chamam de determinismo. Estava disposta a sair desse determinismo. Meu pai tinha problemas muito sérios com álcool. Hoje ele não tem, porque infelizmente ele faleceu aos 50 anos. E foi decorrente desse uso excessivo de bebida alcoólica e de cigarro. Então é uma coisa que eu aprendi para minha vida, de não ter na minha vida, são essas duas coisas. Aliás, vício nenhum é bom. Economicamente, então, nem se fala. É um dinheiro completamente perdido. Meu pai me deixou uma lição muito grande, que foi responsabilidade, principalmente com o trabalho. Eu admiro muito ele por isso. Eu admiro a minha mãe, que ficou em casa, cuidando tanto de mim quanto da minha irmã, mas ela mostrou muita determinação, apesar dos problemas que a gente tinha, da falta que a gente passava de recurso financeiro, mas ela sempre foi uma grande economista do lar. Ela não desperdiçava nada. Ela não chegava a ser uma pessoa avarenta, não era isso. Ela cuidou bem de nós, nos alimentou, vestiu, nos abrigou da melhor forma que ela pôde. Mas ela não era uma pessoa que dava exemplo de desperdício de nada, de desperdiçar tempo nem recurso, e isso eu agradeço muito a ela. E falando em agradecimento, esse é um sentimento de fato que muda tudo. A partir do momento que você perdoa você mesma e o seu passado e a família que te trouxe até aqui, apesar dos erros dela, né, do seu pai, da sua mãe, tudo muda. Você agradece, você perdoa e você segue um novo caminho. Você é capaz de dizer adeus a esse sentimento de não dou conta, não vou para frente, não sei o que eu vou fazer. Eu consigo, eu vou em frente, eu vou conseguir. Algo que me espera é maior do que a espera que eu estou tendo. Eu entrei para trabalhar numa contabilidade aos 15 anos de idade. Mas antes disso, aos 11, eu já comecei a trabalhar olhando crianças pequenas, cheguei também a olhar um casal de idosos. E tudo que eu fiz naquela época, apesar de não entender, eu entregava a minha essência ali com muito carinho, com muito amor. Eu gostava muito de ser babá. Eu sempre amei crianças, gostava de desenhar para elas. E as pessoas para quem eu trabalhava, elas me olhavam sempre com um pensamento de que eu era diferente, que eu tinha chances. Isso é engraçado, chances do quê? Eu nem sabia falar sobre. Mas é uma questão pessoal, é uma questão íntima daquilo que você consegue transmitir para as outras pessoas quando elas te veem. Então elas veem alguma coisa diferente, algum brilho diferente. Mas, e até com esse certo apoio, né, oculto, vamos dizer assim, porque não, às vezes não era tão claro o que eles falavam, eles falavam uns para os outros, mas não falavam diretamente para mim. E até deixo uma dica, que é sempre importante você cultivar uma plantinha, principalmente quando essa plantinha tem pouco nutriente. É bom a gente elogiar, falar para alguém que ela tem capacidade, que ela pode ir além do que ela pensa. Então, mesmo eu não ouvindo isso, mas indiretamente sabendo disso, eu simplesmente segui o meu caminho. Eu me levantei e eu saí de um ponto e alcançava um outro ponto, e dali eu pegava um outro ponto, e isso nunca teve fim. Até hoje eu estou dessa forma. É como se fosse uma linha, que a cada época, a cada tempo, eu vou somando, somando e multiplicando. Hoje a necessidade que eu tenho, após os 40 anos, é de entregar esse conhecimento dessa jornada que eu trilhei para outras pessoas. A vontade de ajudar pequenas meninas que também passaram pelo que eu passei, a buscar um novo caminho, uma nova realidade, a encarar a vida de uma outra forma menos dura e menos cheia de culpa, é o que me leva hoje a cada dia a procurar um estudo, uma forma de ajudá-las. Por isso, eu desenvolvi métodos de organização financeira,
Estou em criações de material, de conteúdo aqui para as redes sociais, que possam trazer dicas valiosas, dicas já validadas por livros especializados e também validados por mim. Nada é tão forte quanto a própria experiência. E a minha dica final é: acredite em você mesma, se valorize, seja grata pela vida, siga em frente. Esse canal tem o objetivo de trazer exatamente esse ponto de vista para o autocuidado, o autoconhecimento, para te trazer mais segurança para você dar um próximo passo em busca de um amadurecimento da sua mentalidade, para que você possa ter uma vida mais plena, principalmente nesse nível das finanças, que de certa forma influencia em todas as suas áreas da sua vida. Fica aqui um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.